Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Salmo 118. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na primeira leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 18 ao 22. Nós podemos pensar na temática da loucura da cruz. Sabedoria de Deus para os que creem. E nesse sentido, logo no primeiro versículo está assim: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, é força de Deus. E vejamos que o centro do anúncio cristão é a cruz de Cristo. Este é o escândalo e a salvação. Na cruz, Deus se revela de maneira surpreendente, não pelo poder humano, não pela lógica do mundo, mas pela entrega total de amor do Filho. Na cruz, Deus não nos oferece apenas uma explicação, mas uma presença, o próprio Cristo crucificado e ressuscitado que venceu a morte por amor. A cruz é o grande sinal da salvação, que não pode ser compreendido sem fé. E nesse sentido, Paulo nos diz que a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. Por quê? Porque a lógica divina não se submete aos critérios humanos de sucesso, prestígio ou poder. Os judeus esperavam um Messias glorioso que viesse com sinais e milagres. Os gregos buscavam uma filosofia racional, elegante, toda esquematizada. Mas Deus nos deu algo maior. O Messias crucificado, que é escândalo para uns e loucura para outros. Mas para quem crê, esta loucura é a suprema sabedoria. Porque somente um Deus crucificado é capaz de revelar plenamente o amor, uma entrega total, um esvaziamento de si para nos preencher. Deus não responde ao sofrimento com explicações, mas com solidariedade total. Ele enfrenta aquilo que é necessário. Entra no sofrimento humano, na injustiça, na dor e na morte, e ali planta a semente da vida eterna. Ou seja, percorrendo os caminhos existenciais do sofrimento, aos quais levam a angústia estrutural daquilo que o ser humano carrega dentro de si. E nesse carregar dentro de si vem o suplício, vem a tormenta, mas tudo isso é transformado em esperança. E essa passagem ensina algo fundamental. A fé cristã exige conversão de mentalidade. Afinal de contas, o termo grego metanoia não é apenas uma mudança qualquer, uma mudança de opinião. A metanoia, ela entra no íntimo do ser, e o íntimo do ser é a consciência. E para seguir Cristo, não basta entender com a razão, é preciso acolher com o coração, ou seja, com a vida, aquilo que realmente mexe no íntimo das nossas bases existenciais, estruturais e psicológicas. E a catequese nos ensina que a cruz não é apenas um símbolo religioso, ela é sinal da nossa salvação, conforme nós aprendemos no Catecismo da Igreja Católica, lá no número 618. É o modelo de vida cristã, somos chamados a tomar a nossa cruz e seguir Jesus, e fonte de sabedoria. Nela está a revelação do amor e do projeto de Deus para o mundo. A sabedoria do mundo passa, a inteligência humana é limitada, mas a cruz permanece como rocha firme, porque nela está o poder de Deus. Nesse contexto todo, Paulo não está dizendo que a fé dispensa a razão, mas que a razão humana sem fé não alcança os mistérios de Deus. A cruz é o trono de Cristo. Ali ele reina com coroa de espinhos, com trono de madeira e cetro de humilhação. Mas é precisamente ali
que ele vence o pecado e a morte. Por isso, não tenhamos vergonha da cruz. Anunciemos Cristo crucificado, que é para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, conforme o versículo 30. E que a cruz seja o centro da nossa vida, seja o centro de uma mentalidade cristã, que ao invés de olhar para si próprio, tenha um olhar de esvaziamento e olhe com mais intimidade a Deus e para a própria realidade e o próximo. E no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 5, dos versículos 13 ao 16, é o de uma passagem muito interessante, conhecida e bonita, onde Jesus diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com quem lhe será restituído o tempero? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E vejamos bem, dentro de tudo isso, quando fala do sal, é interessante que no versículo 13 Jesus faz um questionamento sobre exatamente a função do sal em salgar. Ele faz a pergunta e tem uma resposta. Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E é interessante Jesus utilizar da figura, né, do elemento do sal, porque vejamos que, pelo contexto da época, o sal era misturado ao barro nas estradas e caminhos. Quando o sal, especialmente o sal do Mar Morto, que tem muitas impurezas, perdia seu sabor, ou seja, sua capacidade de conservar ou temperar alimentos, ele era usado como material de pavimentação. Misturava-se esse sal inútil ao barro ou terra batida para fortalecer o chão das estradas ou pátios de casas. Ser pisado pelos homens, Jesus está usando uma imagem literal. O sal que perdeu sua função é descartado e pisado, literalmente por quem passa. E isso expressa a seriedade do discipulado. O cristão que perde sua identidade de sal se torna irrelevante para a missão. Se nós perdemos o nosso centro, a cruz, perderemos o nosso referencial espiritual. E se deixarmos de sermos espirituais, deixaremos então de sermos místico. E não sendo místico, não seremos nada. Assim como o sal inútil era jogado no chão, o discipulado que não vive a fé com autenticidade corre o risco de se tornar indiferente, mundano, sem sabor e pisado, ou seja, desprezado espiritualmente. Nesse sentido, devemos assumir por de fato aquilo que acreditamos, não simplesmente com gestos externos ou com simbologias ou muito menos com ritualismos. É preciso um ato de fidelidade. Se somos o sal da terra e, consequentemente, sendo o sal da terra, seremos também a luz no mundo. E a luz, desde Gênesis, é sinal da presença de Deus. Sendo luz, traremos ali a presença de Deus. No judaísmo, a Torá é comparada à luz, conforme está no Salmo 119, lâmpada para meus pés é tua palavra. E os profetas diziam que Israel seria luz para as nações e que possamos verdadeiramente habitar na luz que é Jesus, porque quem habita na luz que é Jesus tropeça menos. Jesus diz que ele é a luz do mundo, mas agora no versículo 14, o que ele diz? Vós sois a luz do mundo. Nós temos responsabilidade perante a fé que assumimos e que possamos assumir por de fato. E sendo assim, obteremos de fato aquele sentido do sal e da luz no mundo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.